Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a busca que é coletiva, mas a nossa salvação, que é individual. Eu preparei esse encontro, esse estudo, para a gente fazer algumas reflexões. Então, eu botei aqui como início para nós que o amor e o ódio, eles caminham paralelos, eles caminham juntos. O ódio é o amor que não foi correspondido, que foi machucado, que foi ferido, e ele se perdeu na sua estrada, na sua jornada. Mas com fé, com boa vontade, com mudança de atitude, todos nós temos condições de buscar novamente aquele indivíduo que atravessa o nosso caminho e hoje está em adversidade conosco. Quem não tem um familiar difícil, um vizinho que nos perturba a ordem, algo que nos desacomoda? Todos nós temos. Mas lembremos que ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso. Não existe simplesmente cruzei o caminho de alguém e nada eu preciso aprender. Toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada, durante o período em que estamos encarnados, é oportunidade bendita de aprendizado e progresso moral. Então, entrando no nosso tema, todos nós, os seres da criação, buscamos, mesmo que inconscientemente, a nossa automelhoria, a nosso autoaperfeiçoamento. Mas sempre aparece alguém que vem perturbar a minha paz. Não é assim que acontece? Está tudo correndo muito bem, está tudo certinho, mas aí vem alguém, vira uma chave, mexe com todos aqueles demônios que eu tenho no interior e modifica a minha paz interna, desacomoda, me tira do eixo em que eu estou. Por quê? Por que essas coisas acontecem? Da onde vem? Porque nós precisamos ajustar. Porque se algo que o outro faz ainda perturba a minha morada interior, são os meus gatilhos de alerta. É aquilo que eu preciso ainda ajustar na minha caminhada, que eu preciso aprender. Nunca é só sobre o outro, é sobre mim. É sobre aquilo que me desacomoda. Então, por isso o convite é para reflexão. Então, na nossa busca de aperfeiçoamento, de automelhoria, a gente tende a dizer assim, mas o vizinho passou a noite de domingo com o som ligado no último volume, tocando músicas que eu não gosto de ouvir, que me perturbam, e aí eu começo a trabalhar em mim um sentimento de raiva. Primeiro começa assim, aquilo me incomoda. Depois eu trabalho esse sentimento mais um pouquinho, e aí vira uma raiva. Daqui a pouco ele atravessa a calçada, em vez de estacionar na parada dele, ele estaciona na minha. E aí eu começo a trabalhar mais um pouquinho. E aí quando eu vejo, eu olho para aquela criatura e estou tomado de ódio. Quem deu a chave para ele desacomodar, para ele entrar na minha casa interior? Fui eu, trabalhando lá atrás, naquele momento em que a música começou a me perturbar. Porque em algum momento, talvez, eu também tenha desacomodado e perturbado o outro. Mas eu não costumo olhar e dizer assim, ó, eu errei. É sempre o outro que toma uma atitude que me fere, me magoa, me machuca, e eu, tomado de raiva, cometo algumas vezes delitos que vão reverberar em todas as outras existências.
Eu trouxe aqui para nós a ideia para a gente pensar bem sutilmente, bem no iniciozinho, de como as coisas batem em cada um de nós de maneira, às vezes, muito simples e que a gente trabalha em nós sentimentos negativos que nos levam a cometer desajustes com a vida. Há pouquinho nós falamos do Evangelho e foi lido ali que nós devemos perdoar o erro dos outros. Sim, como também devemos perdoar os nossos. Porque só é condenado criminoso aquele que vai lá e que comete a execução de um crime, que tira a vida de outro. Só esse é condenado? Ou como nos falou ali no Evangelho, pequenas faltas que para nós não parecem pecados graves, não são levadas em consideração e que a maioria de nós ainda faz todos os dias da nossa vida, como a fofoca, a maledicência, o alimento de sentimentos negativos dentro de nós e que nem nos damos conta. Envenenam a nossa caminhada, a nossa existência. Então, quando eu trago para nós que a busca é coletiva, sim, porque eu preciso caminhar com cada uma das pessoas que aparecem no meu caminho, que a vida me apresenta. Então, são familiares, são os amigos, são os inimigos, são os amores, são os dessabores, são os nossos animaizinhos, mas são também aqueles com quem eu não tenho contato nenhum, o morador de rua, o que está na cadeia, aquele que está nas ruas em condição de desalento, os animais desabrigados. Todos eles e nós somos filhos do mesmo Pai. O mesmo Deus que nos criou, criou a cada um dos seres da existência. E deu a cada um aquilo que necessita para evoluir. Não vou carregar o fardo de ninguém. Quando eu disse que algo me perturbou e que fui eu quem entreguei a chave para essa perturbação acontecer comigo, é isso que eu estou falando. É sobre caminhar com todos, entendendo a evolução de cada um. Ah, mas o meu companheiro briga comigo porque eu não sirvo o jantar no horário que deveria. Ah, mas o meu filho não se comporta como eu gostaria. Ah, mas a minha mãe não me deu amor. Ah, mas o meu vizinho faz bagunça. E eu? O que faço com toda essa informação? Por que é que eu estou neste lugar central de me desacomodar com todos aqueles, ou com a maioria daqueles que se aproximam de mim? Será que não sou eu que preciso buscar um ponto de equilíbrio da minha existência? E para algumas coisas puxar a rédea e para outras soltar? Aprender com aquilo que aparece na minha caminhada, me apegar com aquilo que é importante, que são as leis divinas, imutáveis, aquilo que Deus, e o Deus que existe em cada um de nós, a centelha divina que brilha em cada um de nós, sublimar, sobressair sobre todos aqueles pontos negativos, sobre tudo aquilo que eu enxergo de mal, de ruim, de errado. A caminhada é coletiva para que a gente possa ir aprendendo a nos doutrinar.
a aparar as nossas arestas, a identificar em nós aquilo em que está em desajuste. Ah, Paula, mas tu só trouxe coisa negativa. Nossa, vou pensar agora que eu sou a pior pessoa que existe. Não. Porque aquilo que para mim é de uma forma, para o meu vizinho é de outra, para minha mãe é de outra, para o meu pai é de outra, para os meus filhos é de outra. Esses dias eu estava vendo na internet uma brincadeira de gerações diferentes que diz assim, como é que a gente atendia o telefone? Nós, na nossa geração. Assim, né? A gente tirava do gancho e ficava preso por um fio, né? Hoje a gente atende assim, sai caminhando, vai para a rua toda, nada nos prende. A gente tem o mundo na mão, na tela do computador. Então, as linguagens, já começa por aí, são diferentes. Na época da minha mãe, nem a televisão em casa, em todas as casas tinham. Hoje a gente acaba tendo televisão, uma em cada peça da casa, da grande maioria das vezes, né? Então, quanta diferença, quanta coisa que coletivamente, ao longo da história, se construiu. E como eu utilizo tudo isso dentro da minha individualidade? Como eu vou fazer com que todas essas conquistas ou mudanças ou ideia faça a diferença para a minha existência? Então, quando eu começo a transformar, quando eu começo a mudar as minhas atitudes, de que maneira que a gente começa? Não permitindo que aquilo que faz mal para o outro seja plantado em mim também. Sou eu quem decido o que vai me desacomodar. Opa, para aí, o vizinho ligou a música. Será que não dá para eu conversar com ele e dizer, olha, na segunda-feira eu trabalho, será que consegue baixar um pouquinho o volume? Será que não vai funcionar? Será que às vezes não vai ser a melhor alternativa? Será que aquilo que o meu filho faz que me incomoda, daqui a pouco não dá para sentar e falar de uma outra forma? Ver de uma outra maneira? Será que aquilo que eu esperava que o meu pai e a minha mãe me desse, eu não posso entender que na época deles era tudo tão diferente e que eles foram as melhores pessoas que puderam e que o que eu recebi era o que eu tinha condições ou era o que eu precisava para evoluir? Para me retirar do papel da vítima das circunstâncias e me colocar como protagonista da minha existência? Cada um de nós está em um estágio de evolução. Mas somos interdependentes. Ninguém é ilha. Ninguém vai evoluir sozinho. Se me largarem hoje numa ilha deserta, sem ninguém, provavelmente eu enlouqueço. Porque eu converso até com a televisão, gente. É nesse nível que funciona lá em casa. Aí vocês pensam. Pessoa que para conversar com a árvore, o dia que alguém me encontrar vai dizer, é doida, interna. E nem era para tudo isso, né? Cada um vai reconhecer em si aquilo que ainda é dificuldade, aquilo que precisa trabalhar, aquilo que precisa motivar em si para que as mudanças aconteçam. Quando a gente começa a fazer essa busca por individualidade, que a gente começa a trabalhar em nós as mudanças, eu tenho aqui uma coisa que não era, começa a trabalhar a mudança que a gente necessita, automaticamente as coisas vão mudando à nossa volta. As coisas parecem, primeiro, que dão uma desajustada, tudo vai ficando muito difícil, tudo vai ficando muito complicado. Daqui a pouco começa a serenar, se acomoda uma coisa aqui, outra ali. Aquele vizinho que já era difícil,
vira um grande amigo, a gente senta junto, ouve uma música até 9, 10, eu digo para ele que vou trabalhar, ele, opa, lembra que eu sou o vizinho que precisa trabalhar, que se não estou lá talvez esteja dormindo, já não vou ligar a música tão alta no domingo à noite. Então, todas as pessoas que nos atravessam a caminhada, que se apresentam para nós, têm o seu papel. Deus, que é infinitamente bom e que nos dá a oportunidade de várias existências para ajustar tudo aquilo que nós adquirimos como dívida por atacado, que a gente se compromete de montão, né? Vamos pensar na dívida do cartão de crédito. A gente vai lá e compra tudo que a gente quer. E aí, o que a gente faz no cartão? A gente parcela. Paga uma parcela esse mês, a outra no outro, a outra no outro. Se a gente pensar a nossa reencarnação, trazendo esse paralelo, é mais ou menos a mesma coisa. A gente está fazendo os nossos ajustes, os nossos acertos daquelas dívidas que nós nos comprometemos no passado. De tudo aquilo que a gente fez, que a gente errou, que a gente se endividou e que hoje a gente tem a oportunidade de resgatar. Quando eu paro e penso assim, eu escolhi seguir a doutrina espírita para me aproximar de Deus, para me conectar enquanto religião. A doutrina não tem dogma, a doutrina não tem exigências, a doutrina não tem rituais. O que ela me faz? Qual é a proposta da doutrina espírita para mim? A minha melhoria moral, a minha evolução enquanto ser humano. Se é isso que eu busco, se é isso que a doutrina me traz, com quem é que eu tenho que ajustar o meu caminho? Quando eu começo a olhar a vida dessa forma, eu começo a perceber que eu tinha compromisso com esses companheiros, com esses irmãos que estão na nossa existência. E aí eu começo a me dar conta dos ajustes. Não é só o vizinho que tem erro, não é só o pai, a mãe, o filho, o irmão, o colega de trabalho. Eu também sou uma pessoa difícil. Eu também preciso melhorar. Opa, já teve uma evolução. Eu já saí do olhar do que o outro precisa fazer e estou começando a entender que eu também tenho que fazer mudanças. E isso desacomoda. Isso me tira um pouco a serenidade, porque eu preciso, através do ponto de vista da melhoria moral, tomar consciência e posse do que eu faço de errado. Da minha individualidade. Mas com essa individualidade que eu tenho, eu preciso ajustar o caminho com a coletividade. Porque existe uma relação de interdependência. Sozinho eu não vou conseguir viver. Eu preciso me acertar para conviver com os grupos onde eu coexisto, onde eu correlaciono. Eu sou parte deste todo. E quando eu digo que eu sou parte desse todo, que eu me reconheço como um indivíduo diferente de cada um, e aceito o outro com aquilo que ele pode me oferecer, eu dei mais um pequeno passo. Eu começo a conquistar a tolerância. Aquela chave que eu entregava para quem me tira a paz, já não vai embora da minha mão com tanta facilidade. A pessoa vai precisar puxar um pouco mais para conseguir tirar a minha paz, para conseguir desalinhar meus chakras, que nem eu digo às vezes. Às vezes os filhos estão perturbando, eu digo, não, desalinha meus chakras. Depois, botar no lugar não é fácil. Quando a gente está no momento de raiva, no momento do ódio, no momento
que todos aqueles sentimentos negativos que nós temos, sim, e precisamos aprender a trabalhar com eles para que a gente possa se tornar mais tolerante, mais amoroso, mais humilde, mais pacífico, a gente primeiro precisa identificar o que a gente tem como esse tipo de sentimento negativo. Então, quando a gente começa a identificar, a gente já começa a não deixar qualquer coisa nos desalinhar, nos perturbar. E é nesse trabalho que a gente está começando a busca do coletivo. Porque aí, aquele que me desacomodava já não me incomoda mais. Então, ele já está pronto para caminhar comigo. É ele que está pronto para caminhar comigo? Não. Sou eu que já estou pronto para caminhar com ele. Porque aquilo que ele fazia, que tanto me perturbava, me incomodava, me desacomodava, já não reflete mais em mim. Então, eu já dei mais um passo, mais uma conquista. Isso acontece rapidinho, que nem essa nossa palestra, que eu já estou aqui falando há 20 minutos e nem me dei conta. É assim, rapidinho? Pum, essa mudança toda de trajetória, de deixar de olhar e pensar, o mundo gira porque eu existo? Se eu não estivesse aqui, nada funcionava. Se eu não viesse hoje, a palestra na Casa Espírita não ia acontecer? Eu começo a sair do meu egocentrismo. Eu não sou o centro do universo. Eu não mudo e não altero a jornada de ninguém se não for para melhor. Porque as pessoas só podem olhar e enxergar algo de bom em nós quando aquilo que nós estamos doando é bom, é produtivo. Aí a gente começa a caminhada coletiva, a mudança, porque aí aquele outro que me via também como um adversário começa a pensar assim, nossa, como ela mudou, como ela está diferente. Ela agora, eu falo coisas às vezes que antes ela brigava, agora ela nem dá mais bola. Será que aconteceu? O que está mudando? Será que eu também não posso fazer um esforço? A gente tem que morar junto, a gente tem que conviver junto, né? Mas tudo na vida são escolhas, eu tenho meu livre-arbítrio. Tenho. A escolha é minha. Porém, todo sentimento de negatividade que eu trabalho em mim, sou eu que vou responder por ele amanhã. Ele é uma plantinha que está lá dentro do meu coração e que eu estou regando. E que em algum momento eu vou precisar ajustar. Eu vou precisar reconsiderar. E aí o Evangelho fala para nós, ajusta-te com o teu inimigo enquanto está com ele no caminho. E o que eu estou fazendo com essa informação que eu já tenho? Eu já tenho a informação. Eu já comecei um trabalho de me autoconhecer, de ver aquilo que me desacomoda, aquilo que me tira do meu eixo. O que é que eu estou fazendo com a informação? Porque ela não é trabalho do próximo. Não é trabalho do outro. Eu não vou viver a vida dos meus pais. Eles não vão viver a minha. E os meus filhos também não vão viver a minha e eu não vou viver a deles. Todos nós, em conjunto, vamos transformar o mundo que vivemos, que hoje é de prova e expiação, em um mundo de regeneração. E quando que isso vai começar? Quando que isso vai mudar? Já começou. Já tem coisas que hoje eu não faço mais. Hoje eu já não misturo mais o lixo. Eu separo. Porque eu já entendi que esse planeta que me abriga,
que acolhe hoje a minha existência é o planeta que eu vou entregar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus trisanetos. E aí, quem sabe, essa existência não vai ser a minha próxima. Porque se eu evoluir, se eu já estou em harmonia com as leis, aonde é que eu vou reencarnar? No mundo de regeneração, que eu já tenho condições de habitar. Eu, enquanto indivíduo, buscando automelhoria, com consciência de um coletivo, já tenho condições de estagiar novamente no plano físico da Terra. Então, toda a busca individual, eu faço a separação do meu lixo. O meu vizinho ainda não faz, a minha mãe ainda não faz, porque para ela ainda não consegue entender. Os meus filhos já têm outra consciência diferente ainda da minha. E a gente vai fazendo trocas de conhecimento. E com essa troca de conhecimento, troca das nossas atitudes, das nossas ideias centradas em nós mesmos. E com essa mudança, com esse movimento individual, coletivamente vamos nos transformando. Então, para a gente ter a ideia do que a gente conversou aqui, a busca ela é individual. Eu busco melhorar a mim mesmo. Não é criando caos e guerra que eu vou melhorar, mas a salvação, ela vai ser coletiva. Deus é o mesmo Deus que me criou, como eu falei antes, criou o criminoso, porque aquele ser foi criado simples e ignorante. Ele está, neste momento, criminoso. Mas pensem que é um ser que sofre, que tem dores, que também é filho de alguém, que às vezes é pai ou mãe de alguém. E esses indivíduos estão iniciando a sua jornada já num momento de desajuste, para que eles possam aprender, para que eles possam tomar uma nova consciência e também se transformar. Então, aquilo que a gente ainda vê como desajuste é permitido para que a gente possa concluir que aquilo não está certo e transformar as nossas atitudes. E eu recebi hoje o texto de uma amiga que eu acho que caía bem e eu vou ler aqui para nós, para a gente pensar um pouquinho. A vida nos molda como um escultor molda uma pedra bruta. Cada experiência, cada desafio, cada alegria, cada tristeza são como golpes de martelo que vão dando forma à nossa existência. Às vezes esses golpes são dolorosos, como quando perdemos algo ou alguém que amamos, ou quando enfrentamos dificuldades que parecem insuperáveis. Outras vezes são suaves, como quando experimentamos um momento de grande felicidade, ou quando aprendemos algo novo. Independentemente da intensidade desses golpes, todos eles contribuem para nos tornar pessoas melhores. As dificuldades nos fortalecem, as alegrias nos inspiram e as experiências nos ensinam. Assim como uma pedra bruta se transforma em uma joia preciosa, nós também nos transformamos ao longo da vida. É importante lembrar que nem sempre reconhecemos o valor desses golpes no momento em que os sofremos. Muitas vezes, só conseguimos enxergar o sofrimento das coisas em retrospectiva. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, é fundamental manter a esperança e acreditar que tudo tem um propósito. Como disse o filósofo romano Sêneca, a adversidade faz com que o gênio se esforce.
a prosperidade corrompe. Essa frase nos mostra que as dificuldades, embora sejam desafiadoras, podem ser a força motriz para o nosso crescimento e desenvolvimento. Quando enfrentamos obstáculos, somos obrigados a sair da nossa zona de conforto e buscar novas soluções. É nesse processo que descobrimos nossos próprios talentos e potencialidades. Portanto, não tenha medo de desafios que a vida lhe apresentar. Abrace-os como oportunidade de crescimento e aprendizado. Lembre-se que você é mais forte do que imagina e capaz de superar qualquer obstáculo. A cada novo dia, renove as suas forças e siga em frente com determinação e positividade. Cada um de nós é o protagonista da sua própria história. Escreva essa história com paixão, coragem e sabedoria. E parafraseando essa amiga que me mandou esse texto, bora ser feliz? Esse texto é da Eni Botal. Tá bom? Muito obrigado a todos. Eu espero ter deixado uma sementinha boa no coração de cada um, para que busquemos individual a nossa melhoria, mas para que melhoremos esse planeta de maneira coletiva. Muito obrigada. Que assim seja.